continuidade ao conteúdo programado de acordo com o nosso calendário de atividades, ok? Bom, para hoje, nós vamos continuar falando sobre o verbo, certo? Mas nós vamos trabalhar com um conteúdo diferente em relação ao que foi trabalhado na última aula, beleza? Na última aula, a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre formas nominais do verbo, né? Nós vimos que nós temos 3 tipos de formas nominais. Vocês lembram quais são as formas nominais do verbo? ¿Alguien se acuerda? Sus nombres son 3. Participio, gerundio e Isso, particípio, infinitivo. gerúndio. Perfeito. Particípio, gerúndio e infinitivo. Beleza. Então, a gente já sabe que o verbo ele possui diversas características. E uma dessas características são... A ver, se me olvidou la grabación. Ahora voy a poner para grabar. Recording in progress. Ahora está mejor. Perdão. Vamos lá. Sim, então a gente viu que nós temos diversas características para o verbo e uma dessas características são as formas nominais, certo? Como vocês falaram, né, o gerúndio, o particípio e o infinitivo, assim como vocês têm na língua espanhola, beleza? E além disso, nós temos outras características do verbo, nós temos o tempo, nós temos o modo verbal, e até o momento a gente trabalhou apenas com um modo verbal que é o modo indicativo. E também trabalhamos apenas com o presente do modo indicativo, ok? Então a gente vai aprofundar um pouquinho os nossos estudos em relação ao verbo, falando do futuro imediato, ok? O futuro imediato é um conteúdo bem simples, eu acredito que vocês não vão ter muita dificuldade em relação a ele, então a gente vai dedicar a primeira parte da nossa aula para esse conteúdo, ok? Logo em seguida, a gente vai começar a trabalhar um vocabulário, certo? Que até então estamos um pouco atrasados em relação a ele, mas a gente vai conseguir falar sobre ele até o final da aula, ok? Então, vamos lá. Certo. Para que a gente possa falar sobre o futuro imediato, eu trouxe para vocês 2 frases, ok? Para essas frases, eu quero que vocês façam a leitura e me digam qual é a diferença em relação a elas. Existe diferença além da forma, ok? Eu quero saber se existe diferença em relação ao significado e o que cada um desses significados apresenta. Vamos lá. Harry, você pode fazer a leitura para a gente, por favor? Exatamente, 14 horas. Bom, vocês observam diferença em relação a essas 2 frases? Além da própria estrutura do verbo, né, que está diferente? É algo que ele já fez? Como se fosse uma ação que já é realizada? É isso? E os demais, o que pensam em relação a isso? Na primeira frase, nós temos um futuro, e na segunda, esse futuro ele não acontece? O que é que vocês acham? Podem falar. Estou aqui para ouvi-los. Então, Nieves, o que é que você pensa em relação a isso? As 2 frases apontam para um futuro ou apenas uma delas apontam para esse futuro? Es que creo que una de las frases es como decir como que voy a salir, como que duda, y la otra es que salgo mañana a las 2, o sea, como que afirmando, tal vez. Sim,
Certo, beleza. É uma boa visão, né, em relação às duas frases. Certo, então vamos lá. Temos aqui duas frases, elas têm a mesma informação. Qual é a informação que é apresentada nessas duas frases? A informação de que uma determinada ação, ela vai acontecer. E a gente tem uma indicação de que as duas afirmações, ok, se tratam de ações futuras. E como a gente vai saber que nós estamos nos referindo a um futuro? Por meio do nosso marcador temporal, certo? Qual é o marcador temporal? É o marcador de tempo, né? É o marcador temporal, então é o marcador de tempo. Qual é essa palavra? É a palavra amanhã, certo? Que seria como mañana, não? Em português, nós vamos utilizar a palavra amanhã. E é exatamente essa palavra que nas duas frases trazem essa ideia de futuro, ok? Quando a gente olha para a primeira frase, para a primeira não, perdão, para a segunda, nós temos o verbo sair. Esse verbo sair, ele está conjugado em qual tempo verbal? Alguém poderia me dizer que tempo verbal é esse? Presente simple. Exatamente, presente simples. Vocês lembram que nós comentamos que a gente pode utilizar o presente simples para falar de uma ação futura. E é exatamente isso que acontece na frase de número 2. Eu utilizei o presente simples para fazer referência a uma ação que vai acontecer em um momento futuro, ok? E como é que eu sei que é uma ação futura? Novamente, por meio do meu marcador temporal, certo? Então, isso daqui é uma afirmação também, e é uma ação que ela vai acontecer no futuro. Além dessa informação, utilizando o presente simples, nós temos uma outra forma de falar de um momento futuro, que é o que nós chamamos de futuro imediato na língua portuguesa, ok? Vou sair amanhã às 14 horas. Eu estou falando de um evento futuro. E é aqui que a gente tem a presença do nosso futuro imediato, certo? As duas frases apontam para um futuro, mas elas falam desse futuro de formas diferentes, ok? São formas diferentes de falar da mesma coisa. E é sobre esse futuro imediato da primeira frase que nós vamos falar hoje, beleza? Mas elas têm o mesmo significado, ok? São só formas diferentes de dizer a mesma coisa. Aqui o que eu acabei de falar, futuro imediato, e aqui presente simples, certo? Bom, e para que serve o futuro imediato, Mário? Para que nós usamos o futuro imediato, Mário? Agora, é usado para expressar ações ou eventos que vão acontecer muito em breve ou em um futuro próximo. Exatamente. Aqui é a mesma informação. Vão acontecer muito em breve ou em um futuro muito próximo. O que é que isso quer dizer? Como o próprio nome sugere, futuro imediato é uma ação que ela está a ponto de acontecer, ok? E ela pode se referir ao dia de amanhã, a algum momento do dia de hoje, desde que aponte para algum futuro, ok? A gente pode se referir também a uma ação que vai acontecer no ano de 2026, por exemplo. Esse futuro imediato, ainda que na sua definição ele fale que é um futuro próximo ou muito breve, não necessariamente a gente está falando de um futuro bem próximo do momento presente. A gente pode utilizar o futuro imediato para falar de ações, sei lá, daqui a 5 anos, por exemplo. Nós poderíamos utilizá-lo também sem nenhum problema, ok? Mas, de antemão, a função principal do futuro imediato é falar de uma ação que ela vai acontecer num futuro muito próximo do momento presente, certo? Essa é a nossa definição. Lembrem-se, qualquer dúvida vocês podem me perguntar, por favor. Ok, a gente já sabe o que é o futuro imediato e a gente já sabe para que vamos utilizá-lo. Agora, nós vamos trabalhar com a definição desse tempo, definição não, perdão, com a formação.
É que a palavra final é a mesma, né? Definição, transforma e formação. Mas aqui é formação, ok? O nosso futuro imediato, diferente do presente simples, ele será formado por dois verbos, ok? Quais são esses verbos? O verbo ir, no presente simples, mais o infinitivo do verbo que a gente chama de verbo principal. Então, o que é que isso significa? Isso significa que o nosso futuro imediato ele é um tempo verbal composto, ok? Sempre que vocês virem e ouvirem a palavra composto relacionado com algum verbo, isso significa que nós estamos trabalhando com mais de um verbo trazendo uma mesma informação. É o que acontece com o nosso futuro imediato, ok? E como é o presente simples do verbo ir? Eu vou, você vai, ele vai, ela vai, nós vamos, eles, elas e vocês vão. Mais o infinitivo do verbo principal. O que é um verbo na sua forma infinitiva? É um verbo segundo a forma que nós encontramos ele no dicionário. Como, por exemplo, o verbo almoçar. Se nós formos buscar esse verbo em algum dicionário, ele vai estar da forma que nós temos aqui. E no dicionário a gente pode encontrar a conjugação. Mas a principal forma nominal de um verbo que nós vamos identificar dentro de um dicionário é o infinitivo, ok? O verbo terminado com a letra R no final. E é esse infinitivo que faz parte do futuro imediato, ok? Eu vou almoçar no restaurante, nós vamos almoçar no restaurante, eles vão almoçar no restaurante, certo? E observem uma coisa, diferente do presente simples, no futuro imediato a gente não precisa utilizar marcador temporal para falar que se trata de uma ação futura, ok? E por que a gente não precisa? Porque o verbo ir, na língua portuguesa, ele é muito utilizado com essa função para expressar futuro. Então, não há necessidade de utilizar nenhum marcador temporal. Então, por exemplo, eu não preciso falar, eu vou almoçar amanhã no restaurante. Esse amanhã, ele é opcional. Ele pode ser utilizado apenas para indicar em qual momento do futuro eu vou almoçar no restaurante. Mas a ideia de futuro, ela já está contida dentro dessa construção verbal, junto com o verbo ir, ok? E o que é que nós temos aqui do lado? Vou a almoçar, nós vamos a almoçar, elas vão a almoçar. Diferente da perífrase verbal do espanhol que vocês utilizam, voy a más infinitivo, voy a comer, voy a salir, esto no va a pasar en portugués, ¿vale? Entonces, esta preposición a não deve ser utilizada dentro dessa construção verbal. Então, é errado a gente escrever e falar utilizando a preposição a no meio desses dois verbos, ok? Então, nós não vamos utilizar nenhuma palavra entre o verbo ir e o verbo no infinitivo. Então, sempre será vou comer, vou beber, vou sair, certo? Independente do verbo que nós utilizarmos, a gente não vai utilizar a preposição a, certo? Perguntas sobre a forma? Dúvidas? Estamos bem até aqui? Ok. Ok. Boa noite para quem chegou agora. Bom, isso aqui é a nossa conjugação do verbo ir, para que vocês não esqueçam, certo? Ele faz parte da formação do nosso futuro imediato, então é importante que ele esteja presente na sua conjugação adequada no presente, certo? Por que eu trouxe essa conjugação para vocês? Porque o verbo ir, ele apresenta uma conjugação totalmente irregular, beleza? Então, eu vou, você, ele e ela vai, a mesma conjugação para essas três pessoas, nós vamos, vocês, eles e elas vão, beleza? Essa é a conjugação que nós devemos utilizar junto com o infinitivo do verbo principal, ok?
Vamos lá para um pequeno exercício. Scarlett, você pode me dar um exemplo de uma frase utilizando o futuro imediato? Sí. Eu vou a comer. Outra vez, por favor. Não te escucho bien. Eu vou a comer. Ok, eu ouvi que você falou a, né? Assim, eu vou a comer. Así, ¿no? Como está en el chat. Esta preposición no vamos a utilizarla jamás dentro de esta construcción, ¿vale? Siempre va a ser el verbo ir mais o infinitivo do verbo principal, certo? Eu vou comer. Escrever aqui a forma correta. Vou comer. Sem a preposição, certo? Helly, você pode me dar um outro exemplo utilizando outro verbo? Ok, eu vou estudar depois. Estou escrevendo aqui no chat. Depois. Vou só substituir algumas palavras, certo? A gente utiliza aula no lugar da palavra classe, ok? Eu vou estudar depois da aula. Vejam a estrutura. Sempre o verbo ir mais o infinitivo do verbo principal, sem nenhuma preposição no meio dessas duas frases, desses dois verbos, certo? Bom, vamos lá. Então eu quero ver se vocês estão atentos aí ao que eu acabei de falar para vocês. A gente vai fazer uma atividade auditiva, ok? Essa música, ela é muito boa. Ela tem diversos trechos onde o futuro imediato ele está presente. Então, eu quero que vocês observem cada um desses espaços e escutem qual verbo no futuro imediato completa o sentido dessas frases, ok? Então, eu vou passar aqui a canção para vocês umas 2 vezes, certo? E logo em seguida a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ou menos 19 espaços em branco. São eles que nós vamos completar com o futuro imediato, ok? Tá bem? Vou ver se o áudio está sendo compartilhado. Um segundo. Tá. Então, atenção. Eu vou ir-me embora, decidi-me agora, ir-me de uma vez. Vou insultar a flora, pisotear a mora, esfregar na tez da virgem que mora na litosfera e se escora nela mês após mês. Vou resenhar a vida, me jogar na grama como sempre quis. Perceber doída e lamentar ferida, como sempre fiz. Sonharei escondida de minhas dores e poeta serei muito feliz. Vou me banhar na chuva, me queimar na praia, ignorar quem sou. Vou
onde ainda não fui. Vou encontrar o mundo, emancipar meus olhos e ter mais amor. Vou compor sobre afetos, os jargões prediletos não irão faltar. Vou abraçar crianças, me entupir de pipoca junto ao Netflix. Vou falar besteiras e pedir desculpas sem me arrepender. Vou ler teus poemas, vou ler meus poemas e vou rir de nós. Vou tocar meia lua, tocar a escaleta e desafinar. Vou me imaginar mais alta, vou me imaginar mais velha e quiçá agradecer. Vou sonhar contigo, acordar com raiva, tomar café. Vou gravar um disco em 2039, você vai ver. Vou compor do hit, vou tirar esse hit e vou me culpar. A ver, a gente vai tentar identificar agora, ok, quais vocês ouviram, e logo em seguida nós vamos ouvir outra vez, beleza? Também não. A gente vai ouvir de novo. Vou começar do começo. Eu vou ir-me embora, decidi-me agora, ir-me de uma vez. Vou insultar a flora, pisotear a mora, esfregar na tez da vilcha que mora na litosfera e se escora nela mês após mês. Vou resenhar a vida, me jogar na grama como sempre quis. Perceber doída e lamentar ferida, como sempre fiz. Sonharei escondida de minhas dores e poeta serei muito feliz. Vou me banhar na chuva, me queimar na praia, ignorar quem sou. Vou procurar verdades, enxergar maldades onde ainda não fui. Vou encontrar o mundo, emancipar meus olhos e ter mais amor. Vou compor sobre afetos, os jargões prediletos não irão faltar. Vou abraçar crianças, me entupir de pipoca junto ao Netflix. Vou falar besteiras e pedir desculpas sem me arrepender. Vou ler teus poemas, vou ler meus poemas e vou rir de nós. Vou tocar meia lua, tocar a escaleta e desafinar. Vou me imaginar mais alta, vou
fé. Vou gravar um disco em 2035, você vai ver. Vou compor um hit, vou tirar esse hit e vou me culpar. Então, melhorou? Vamos lá para nossa primeira estrofe. Qual verbo vocês identificaram aí? Ainda não? Bom, Insultar? Isso, exatamente. Você pode repetir? Meu lindo Harry? Isso, eu vou insultar. Okay? Estou escrevendo os verbos aqui no nosso chat. Eles estão presentes no próximo slide. Ok, vou insultar. O verbo insultar. Aqui, na segunda estrofe. vou ensinar a vida. Novamente, Adriel, por favor. Vou ensinar na vida. Enseñar la vida. Assim? Vou ensinar. Vou enseñar. Será que é enseñar? Tenemos una pequeña cosa en relación a esta palabra. Es la primera letra. Alguém ouviu essa palavra também, além do Adriel? Eu vou resenhar. Isso, resenhar. Agora sim ouvi o som da letra R. Resenhar, certo? Em português, o verbo resenhar será escrito dessa forma, com NH, ok? Lembrem-se que a letra N do espanhol será equivalente ao nosso dígrafo NH, certo? Está no chat que eu estou escrevendo. Próximo, doída. O que é que nós temos antes de doída, do verbo doer? Perceber. Isso, muito bem. Vou perceber, certo? Vou perceber doída. Muito bem. Terceira estrofe. Tem alguma coisa antes de na chuva. E aí? Vou banhar. Outra vez. Vou banhar. Isso mesmo. Temos aqui uma característica importante. Vou me banhar. Nós temos, estou escrevendo no chat, o nosso pronome reflexivo me, ok? Esses pronomes, eles vão acompanhar alguns verbos que trazem aí uma ideia diferente em relação aos verbos que eu já apresentei para vocês. Quando eu falo vou me banhar, esse me, ele aponta para uma determinada pessoa. Quem é essa pessoa? Essa pessoa sou eu. Esse sujeito é um eu. Eu vou me banhar, certo? Sempre que nós utilizamos esse me ou qualquer outro pronome reflexivo junto de algum verbo, isso significa que ao mesmo tempo que o sujeito realiza essa ação, ele também sofre essa mesma ação. Ele é sujeito e paciente da ação ao mesmo tempo, ok? Por isso que a gente utiliza esse nosso pronome reflexivo me, que no português falado as pessoas falam me, como se fosse um MI, certo? Então, vou me banhar na chuva. Perfeito. Na praia. O que é que nós temos antes de na praia? Esse na é equivalente à nossa contração em mais a, certo? E aí, vou me banhar na chuva e vou fazer o que na praia? Que verbo? Queimar. Isso, verbo queimar. Novamente, ele utiliza a forma pronominal desse verbo. Vou me queimar na praia, certo? Queimar é uma ação que ela é feita pelo fogo.
Nesse caso, será feita pelo Sol, né? Verdades. E aí, antes de ver... Vou procurar isso. Procurar é como buscar, ok? Procurar. Em português a gente tem buscar, procurar e vários outros verbos com esse sentido, né? De encontrar alguma coisa. Enxergar maldades onde ainda não foi. Alguma coisa ao mundo. Encontrar. Vou encontrar isso. Ela vai procurar as verdades e vai encontrar um mundo. Perfeito. Muito bem. Seguinte. Próxima estrofe da parte de cima. Sobre afetos. E aí? Confesso? Não. Vou compor. Isso, exatamente. A sílaba inicial é com, certo? Mas exatamente esse verbo, vou compor. Seria como componer. Não, em português a gente vai utilizar o verbo compor, certo? Vou compor sobre afetos. Eu vou escrever músicas sobre afeto, né? Compor é escrever uma música. Crianças, que son los niños, los chicos y las chicas. ¿Qué viene antes de esta palabra? Abraçar. Isso, vou abraçar. Esse abraçar se escreve com qual letra? C cedilha ou Z em português? C cedilha. Isso, Adriel, perfeito. Vou abraçar, isso mesmo. Nós vimos que muitas das palavras que têm a C cedilha na língua portuguesa, elas são equivalentes a palavras que na língua espanhola possuem a letra Z, como abraçar, açúcar, laço, ok? Na língua portuguesa, a maior parte dessas palavras terão o C cedilha, beleza? Certo, me entupi de pipoca junto ao Netflix. Besteiras. Vou falar. Vou falar, exato. Vou falar. Isso, Adriel, perfeito. Eu vou falar, exatamente. O povo também disse, né? Vou falar besteiras. Teus poemas e meus poemas. Aqui é a mesma estrutura do verbo. Vou ler. Lembrando que o verbo ler, né, no português, na sua forma infinitiva, tem apenas uma letra E. Ler, ok? Certo, vou ler teus poemas, vou ler meus poemas. Meia lua. Vou ler. Vou ler meia lua. É certo? Alguém ouviu outra coisa? Vou tocar. Tocar, exatamente. Isso mesmo. O que é o verbo tocar? O verbo tocar a gente vai utilizar para se referir a instrumentos musicais. Meia-lua é um instrumento musical, escaleta também é um instrumento musical. Nós tocamos os instrumentos musicais, ok? Mais alta. Imaginar. Isso. Vou me imaginar. Novamente a gente tem um verbo reflexivo, na sua forma reflexiva, né? Que ele pode funcionar sem ser reflexivo também. Perfeito. Eu vou me imaginar mais alta, vou me imaginar mais velha, a mesma coisa. E o quiçá, que no espanhol vocês escrevem com Z, no português a gente vai escrever com C cedilha. É outro exemplo de palavra que segue essa mesma regra, ok? Contigo. Esse contigo é equivalente a você, certo? E aí? Vou sonhar. Vou sonhar, exato. Vou sonhar contigo. Um disco em 2028. Vou gravar. Perfeito. Pronúncia da letra V, ótima. Muito bem. Gravar, isso mesmo. Você... Aqui a gente inverteu a ordem, né? O sujeito, ele tá antes.
vai ver. Isso, perfeito. Você vai ver. E aqui a gente tem uma mudança de sujeito. Até o momento a gente estava utilizando a primeira pessoa. Eu vou, eu vou, eu vou. E aqui a gente teve uma mudança. Você vai ver, ok? E um hit. Vou compor. Compor. Isso. Essa palavra hit, a gente lê esse R com um som bem parecido do inglês, né? Hit. Porque não é uma palavra originária da língua portuguesa. É apenas por isso que a gente lê ela dessa forma. Porque a maior parte das palavras que realmente são pertencentes ao português brasileiro, a letra H, ela é muda. Ela não terá nenhum som, ok? É o caso, por exemplo, da palavra hora. A palavra hora, em português, se escreve com a letra H, mas esse H ele será surdo. Ele não vai ter nenhum som. Agora, hit, como não é uma palavra originalmente portuguesa, ela não virá dessa forma. Ela não será pronunciada dessa forma. Então, será hit, ok? Muito bem, perfeito. O que há em comum entre esses verbos no futuro imediato? A ausência da preposição a, ok? Então, é não vou a insultar, vou a resenhar, vou a perceber. Essa preposição a, ela jamais deve aparecer entre o verbo ir no conjugado no presente simples mais o infinitivo do verbo principal, ok? Em outros casos, pode ser que a gente utilize, mas dentro dessa estrutura, essa preposição ela jamais deve acontecer, ok? Bom, aqui talvez vocês não tenham percebido, mas na nossa canção a gente tem a palavra embora, né? A palavra embora no português, ela pode funcionar de duas maneiras. Ela pode funcionar como uma... Se me olvidou o nome de la clase de palavras, pero creo que é uma conjunção, ok? Por exemplo, ele chegou cedo, embora tivesse saído atrasado de casa, por exemplo. Mas a palavra embora também pode funcionar para indicar destino, ok? Sempre que ela aparecer junta do verbo ir embora, essa construção é extremamente utilizada na língua portuguesa, é a mesma coisa que marchar-se, que ir-se, de um lugar a outro, certo? Então, sempre que vocês virem isso daqui, ir embora, significa que essa pessoa, ela está seguindo seu destino em direção a algum lugar, ok? Está saindo de um lugar em direção a outro. Normalmente indo para casa, né? Bom, então vamos mais estrutural, ok? Logo em seguida a gente vai trabalhar com a nossa fala. Bom, só para completar, certo? O número 1, Fred, qual é a nossa resposta aí? Você já tem o sujeito, vai ser bem fácil. Eu vou falar com meu amigo. Isso, perfeito. Yesenia, número 2. Você tomar café da manhã? Esto falta el verbo ir. Seria A primeira pessoa é vou, eu vou. E você? a tomar? A tomar café? Não. Esse a nós não vamos utilizar, ok? Dentro dessa construção. É vai. Você vai. Vai. Certo? Exatamente. Lembrem. Dentro da construção do futuro imediato, o verbo ir, ele será seguido de um verbo no infinitivo. Logo, nós não poderemos utilizar a preposição a no meio desses dois verbos, ok? Não é a, não é ir a mais infinitivo, como acontece na língua espanhola. No português será diferente. É ir mais infinitivo, certo? Então, você vai tomar café, certo? Número 3.
Adriel. Ela vai vender a casa. No se le escucha, profesor. No, a mí no. Sí. Ahora sí ya lo escuché. No sé si era mi micrófono. Gracias, Adriana. Creo que no, creo que era el mío, ¿no? A ver, gracias, Sí. Adriana. Entonces, Adriana, número 3. No, número 4, perdão. Ya. Nós não vamos ler o jornal O Globo. Isso, perfeito. Nós não vamos ler, né? Diferente das outras pessoas, o nós e o eu terá uma conjugação diferente, ok? Então, nós não vamos. Vocês conseguem me ouvir bem? Agora, neste momento? Sim? Agora sim. Ok, obrigado. Vamos lá. Às vezes a minha internet não funciona muito bem, gente. Mas vamos lá. Nós não vamos ler, ok? Pronúncia perfeita, Adriana. Jornal, né? A letra J terá som J e palavras nas quais a letra L está em posição final de sílaba, essa L soa como U. Jornal, certo? Número... Ok. Número 5, Harry. Isso, vocês vão conhecer. Exatamente. Aí a gente vai ter a mesma conjugação para eles. Eles vão trabalhar no shopping, certo? Lembrem-se que para você, ele e ela no singular, nós temos a mesma conjugação. Eles, elas e vocês no plural, a conjugação também será a mesma, certo? A única diferença é que um caso é o singular, faz referência a apenas uma pessoa, e o segundo caso é o plural, faz referência a mais de uma pessoa, certo? Número 7, Nieves. O que você vai comprar na próxima viagem do Rio? Exatamente, o que você vai comprar, né? Perfeito. Número 8, a ver, Mário. Meu filho vai fazer uma prova muito difícil amanhã. Isso, perfeito. Exatamente. Nós, número 9, Graciela. El 9, profe. Isso, exatamente. Nós vamos estudar português nesse fim de semana. Isso, exatamente. E o número 10 é o mais simples, né? Como é que fica o número 10? Isso, eu vou conversar com ela quando... Tem só um pequeno erro aqui que eu vou corrigir, ok? É ela no singular. Eu vou conversar com ela quando ela se acalmar, certo? Muito bem. Novamente, eu quero enfatizar que nós não vamos utilizar a preposição a entre o verbo ir e o verbo no infinitivo. Não é vou a falar, vai a tomar. Sempre vou falar, vai tomar e assim sucessivamente, ok? Não se esqueçam disso, certo? Esto vamos a ver después. Ahora quiero hacer con ustedes la actividad oral, uma pequena atividade oral, ¿vale? Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui? Nós temos alguns momentos
futuros, alguns marcadores temporais relacionados com o futuro, ok? Final de semana, férias, aniversário, próximo feriado, mês que vem e o que é outro? Final do mês. Todos eles apontam para futuros que podem ser considerados futuros imediatos, ok? Futuros que estão bem próximos do tempo presente, né? Talvez o aniversário não, né? Dependendo aí se o seu aniversário já passou ou não. Mas todos os outros talvez apontem para um futuro bem mais próximo do momento presente, certo? O que a gente vai fazer aqui? Eu quero que cada um de vocês perguntem a um colega o que ele vai fazer em algum desses momentos, certo? Utilizando o futuro imediato. E logo em seguida, o colega responde a essa pergunta utilizando também o futuro imediato. Por exemplo, estou utilizando apenas um exemplo, ok? O que você vai fazer no seu aniversário? Eu respondo, no meu aniversário, eu vou sair para comer bolo, eu vou a um restaurante, eu vou passear com minha família, eu vou comer pizza, não sei. Você, de toda forma, tem que utilizar o futuro imediato, o verbo ir mais o infinitivo do verbo principal, ok? Vamos lá, vou escolher uma primeira pessoa e essa pessoa escolhe o próximo colega. Mário. O que você vai fazer nas férias? Eu vou viajar para Tarija. Para onde? Tarija. É uma cidade de aqui, de Bolívia. Ok, perfeito. Você vai fazer mais alguma coisa? Além de viajar? Eu vou comer com meus amigos. Ok. Um restaurante. Ok, Mário, perfeito. Vejam que é bem simples, né? A gente não tem muito mistério em relação ao futuro imediato. Basta utilizar o verbo ir mais o infinitivo do verbo principal. Perfeito, Mário. Escolha outro colega para seguir, por favor. Okay. Nieves, o que você vai fazer no final do mês? Lo último, ¿me puedes repetir? O que você vai fazer no final do mês? Eu vou reposar. Ok. E o que mais? Eu vou viajar a Santa Cruz. Na Santa Cruz. Vai viajar, perfeito. Certo. Lembrem-se de uma coisa, a gente tem o verbo viajar, né, que a gente vai escrever com a letra J. Estou escrevendo no chat para vocês verem, ok? Viajar com J é o verbo. A ver de onde está? Um segundo. Viajar. É o verbo. Viajar com J é o verbo e viagem com a letra G é o substantivo. Certo? Uma pequena diferença. Nieves, outra persona, por favor. Adriel. Ok. Adriel, que vai fazer nas feiras? Eu vou passear com meu cachorro. Ok, Adriel vai Na passear praia. com seu cachorro. Certo, na praia, né? Perfeito, ele deu até um detalhamento, que é a praia.
Ok. Mais alguma coisa, Adriel? Porque são férias, né? Muito tempo. Para fazer muita coisa. Dançar, beber. Dançar e beber? Ok. Perfeito. Outra pessoa, Adriel. Adriana Serrano. Ok. Você que vai fazer no final de semana? Eu vou comprar uma calça no centro comercial. Perfeito, Adriana. Muito bem. Calça, né? A gente vai escrever calça com C cedilha, certo? Muito bem. Perfeito. Outra pessoa, Adriana, por favor. Já. Para Freddy. Você que vai fazer no próximo feriado? Eu vou estar em minha casa. Ok, vai estar na sua casa. O que mais, Fred? O que é que você vai fazer na sua casa? Eu vou cozinhar o almoço. Perfeito. Muito bem. Escrever aqui o verbo cozinhar, certo? O verbo cozinhar no português será um pouquinho diferente do espanhol. Ele tem o mesmo significado, mas a forma como nós vamos escrevê-lo é diferente. Cozinhar, certo? Com a letra Z e o nosso dígrafo NH, certo? Então é isso, gente. Muito bem. Perfeito. Gostei dos exemplos de vocês, certo? Então lembrem-se, o nosso futuro imediato, normalmente, ele será utilizado para falar de ações muito próximas do momento presente, certo? Mas isso não é obrigatório. Nós podemos falar de ações que vão acontecer daqui a 5 anos ou mais, certo? Vejam aqui no começo do nosso exercício. Pergunte ao seu colega o que ele irá fazer. Nós temos aqui o verbo ir, irá, certo? Esse irá, da forma como ele está escrito, aponta para o futuro do presente, que é um tempo verbal que nós ainda vamos estudar. Porém, na língua portuguesa, principalmente no português falado, a gente utiliza mais frequentemente o futuro imediato. Então, ao invés de utilizar irá, nós vamos utilizar vai fazer em amanhã ou em outro momento, certo? É por isso que a gente está trabalhando com esse futuro imediato, porque ele é mais utilizado do que o nosso futuro do presente, que a gente ainda vai estudar, ok? Para a gente finalizar essa nossa parte, nós vamos fazer esse outro exercício, ok? Um exercício bem simples também, de forma a repassar esse nosso conteúdo. Vamos lá. A ver, Moira, que vocês vão só completar com o verbo, é mais fácil ainda. Vamos. Ok, você pode ler a frase inteira, sim, por favor? estava perdida, perdão. Amanhã eu e Bernardo vamos lanchar juntos. Isso, perfeito, vamos lanchar. Vejam que a gente tem eu e Bernardo. A forma mais adequada é Bernardo e eu, ok? Normalmente a gente coloca a pessoa em primeiro plano e logo em seguida esse eu será utilizado. Então, amanhã Bernardo e eu vamos lanchar. Vamos, perfeito. É isso mesmo. A ver, Adriel. Próxima semana eu vou ao cinema. Isso, eu vou. Perfeito. Primeira pessoa, né? Isso mesmo. Quase a mesma coisa do espanhol. A única diferença é que no português a gente utiliza a letra 1,
certo? Adriana, Você vai comer com a gente? isso, você vai. Que a gente tem o nosso sujeito que é você, né? Então, se é você vai. Ok, perfeito. Esse aqui já é um pouquinho diferente. Harry, esse ei é uma forma de chamar a outra pessoa, certo? Ei, Bruno. Não é esse um pronome, certo? É só uma forma de chamar esta pessoa. E aí, será que é... Não é esse. Será que é vai? Ei, Bruno, vai assistir um filme comigo? Eu vou dar uma dica. Esse comigo, ele aponta para um eu, certo? Então, este eu, ele está incluso dentro dessa ação. Semelhante àquela nossa primeira frase, Bernardo e eu viajar no próximo final de semana. Não, vai não. São duas pessoas que hablan acá e estão relacionadas a esta acción verbal de assistir. Sou eu. Isso, exatamente. É um eu e um você, que está subentendido, certo? Sempre que vocês virem esse comigo aqui... Onde está comigo? Aqui. Esse comigo, ele aponta para um eu, certo? Comigo sou eu, ok? A gente ainda vai trabalhar com ele, certo? Não se preocupem. Disney. Disney me escucha? Disney Flores. Está aí? No. A ver, María Isabel. Julia e Daniel vão estudar? Isso, exatamente. A gente tem que Júlia e Daniel, que são eles, né? Eles vão estudar. Isso mesmo, perfeito. A ver... Fred. Você vai tomar café da manhã? Isso, exatamente. Você vai tomar. Na pergunta, não. Você vai tomar café da manhã? Se ele desayuno, não em português, café da manhã, certo? Yesenia. Eu não vou trabalhar amanhã. Isso. Eu não vou, certo? Eu não vou. Isso, exatamente. Ok. A ver. Graciela. Vamos. E você pode fazer a leitura da frase, por favor? Perdão. Semana que vem, eu e Carlos vamos viajar. Isso, perfeito. Agora sim. Vamos, exatamente. Lembrem-se novamente do que eu falei. Aqui a gente tem eu e Carlos, né? Sempre que eu estou falando de uma outra pessoa e eu incluo Vai beber na festa. isso. O Lucas é ele, né? Então, se é ele, ele não vai. Exatamente. E esse daqui, pessoal? Qual vocês acham que complementa o sentido dessa pergunta? Vamos, né? O mais adequado seria vamos. Porém, faltam informações nessa pergunta. Então, poderia ser qualquer uma dessas pessoas, ok? Mas, normalmente, quando a gente faz essa pergunta, nós nos incluímos nessa ação, né? Então, vamos lanchar, ok? No plural, primeira pessoa. Dime, Harry.
Isso, exatamente. É como merendar. Isso mesmo. Inclusive, Harry, no português nós temos o verbo merendar também, que tem o mesmo significado do verbo lanchar, ok? São sinônimos. Eu merendo, você merenda, ele merenda. O verbo lanchar também tem essa conjugação. Eu lancho, você lancha, ele lancha, nós lanchamos, certo? Bom, perguntas sobre o futuro imediato, dúvidas? Não? Ok. Então a gente vai passar para a segunda parte da aula de hoje, certo? Esse conteúdo eu já deveria ter apresentado para vocês, mas aí eu não apresentei ainda e a gente vai trabalhar com ele agora, certo? Vamos falar das profissões, né? Em português, profissões, ok? O vídeo vai ficar para depois, mas aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, né? Na verdade, 3 perguntas, ok? A ver, Mário, tenho 3 perguntas. Qual é a sua profissão? Quais tarefas e obrigações você realiza no seu trabalho? E como é o seu local de trabalho? A começar pela primeira, Mário. Por favor. Tengo que responder. Sim, claro, todas as perguntas, por favor. Eu sou médico. Eu trabalho na oficina de minha mãe, ela também é médica. Eu vejo muitos pacientes. Meu local de trabalho é uma oficina ou escritório médico, não sei como se diga consultório. Ok, isso, consultório. Em português a gente vai utilizar a palavra consultório. Eu já ia comentar. Isso mesmo. A gente chama o espaço, né, de consultório médico. Perfeito. Muito bom. Muito interessante que você trabalha com a sua mãe, que ela também é médica. Muito bom. É bom que tenha um apoio, né, da sua família. Ok. Sim. Perfeito. Muito bom. Vejam que Mário respondeu a essa pergunta utilizando o verbo ser, né? Eu sou, certo? Então lembrem-se disso. E sempre que nós formos falar da nossa profissão, nós temos diversas palavras. E algumas delas terão o feminino e o masculino de formas diferentes. A palavra médico, que é uma palavra utilizada para designar uma profissão, ela vai se adequar ao gênero da pessoa que exerce essa profissão. Mário é um médico, né? Médico, gênero masculino. Mas nós temos também pessoas que são mulheres, que se identificam com o gênero feminino, que serão médicas, ok? Com a letra A no final. Então, médica, gênero feminino, médico, gênero masculino. A gente vai ter aí essa adequação ao gênero também, certo? E isso vai acontecer com a maior parte das palavras que eu vou apresentar para vocês agora. Mas vamos lá. Antes da gente trabalhar especificamente com essas palavras, eu trouxe para vocês 6 fotos que representam profissões, né? Que na língua portuguesa e na língua espanhola, elas têm nomes diferentes. Algumas, os nomes são completamente diferentes. E eu quero que vocês observem e me digam quais dessas profissões vocês sabem os nomes em português. E aí, a primeira foto. Qual é a profissão desta pessoa, de acordo com o que ela está fazendo? Alguém sabe o nome? No, no sé. Não sabe, Fede? Não tem problema, a gente vai descobrir daqui a pouco. A segunda foto, meu povo. E aí, o que essa pessoa é ou ela pode ser? Jornalista. Nós temos essa palavra jornalista, mas a gente também tem outra. Eu vou escrever aqui, ok? Alguém conhece a outra palavra que também pode ser utilizada para se referir a essa profissão?
Quase, quase, quase. Será repórter, sem a letra A no final. Repórter, ok? E essa palavra repórter é utilizada tanto para a mulher quanto para o homem. Ela não vai ter adequação de gênero, beleza? Então a gente tem aqui a repórter ou a jornalista. Não são exatamente a mesma coisa, são coisas diferentes, certo? Mas aí a gente não vai trabalhar com essa diferenciação, a gente vai trabalhar como se elas fossem sinônimas. Aqui ao lado, qual é a profissão deste homem, de acordo com essa foto? Alguma ideia? O nome em português é bem diferente do nome que tem em espanhol. Vamos deixá-lo, então, por enquanto, né? Essa moça, essa pessoa aqui, trabalha no avião, servindo aí as pessoas. Que nome vocês acham que ela tem no português? Azafata. Não, vai ser completamente diferente. Não é azafata, é outra coisa. Aeromoça. Isso, exatamente, aeromoça. Isso mesmo, perfeito. Nós temos a palavra aeromoça. A palavra aeromoça será utilizada para se referir à mulher que exerce essa profissão. Mas para o homem, nós vamos ter uma palavra diferente, ok? A gente vai trabalhar com ela daqui a pouco. Aqui, essa pessoa. Qual é a profissão deste homem? Estilista? Estilista? Poderia ser, né? Mas não é. Barbero. Como? Barbero. Ok, muito bem. Adriel que falou, né? Adriel Barbeiro é um dos nomes que a gente vai dar para esse profissional, certo? Mas aí a gente vai observar que existe uma pequena diferença do barbeiro, que foi o nome que você comentou, para o nome deste profissional aqui da foto. Ele vai receber um nome diferente, certo? Que não será barbeiro, mas que tem uma relação também com essa profissão. E a última foto? Qual a profissão? Carniceiro. Deveria ser carniceiro, né? Porque eu acho que tem mais relação. Carne, carniceiro, pero não é esse, é outra coisa. Tampouco cozinheiro, é outra coisa. Está relacionado com o nome do lugar onde ele trabalha. A gente vai ver. Ah, onde está? Isso. Aqui nós temos os seus nomes, ok? A repórter, vocês falaram, né? O barbeiro, eu coloquei como sinônimos, mas essas palavras não são sinônimas, ok? São um pouquinho diferentes. O nome deste profissional que cuida de cabelos, principalmente de mulheres, a gente vai chamá-lo de cabeleireiro, ok? Cabeleireiro, certo? Ou a cabeleireira, ok? Esse profissional, ele está encarregado de cuidar dos cabelos femininos. Quando a gente fala da palavra barbeiro, essa palavra lembra o quê? Ela nos lembra a palavra barba, ok? Normalmente são os homens que têm barba, né? Então, o barbeiro, ele trabalha com o público masculino. E o cabeleireiro trabalha com o público feminino. Existe aí essa diferença de público, ok? Mas a função é praticamente a mesma, certo? Aeromoça, isso mesmo, ou comissária de bordo. Essas duas palavras serão utilizadas para a mulher que exerce essa profissão. Para o homem, a gente vai ter comissário com a letra O, comissário, certo? Aqui é o pedreiro ou a pedreira. Pedreira não é uma palavra tão usual, porque é muito difícil nós encontrarmos mulheres que exercem essa profissão, mas elas existem, né? Então, como elas existem, nós temos uma forma no feminino para se referir a essas mulheres, pedreira, ok? Encanador ou encanadora. Essa daqui é uma outra profissão que nós temos poucas mulheres exercendo ela.
mas ainda assim nós temos uma palavra no feminino para designar essas mulheres. São as encanadoras. E o açougueiro, açougueiro ou açougueira, certo? Por que o nome açougueiro ou açougueira? Porque o nome do lugar onde essa pessoa trabalha é açougue. Açougue, ok? Assim, com a letra E no final, açougue. É por isso que nós chamamos ele de açougueiro ou açougueira, certo? Isso, exatamente. Mas aqui, como nós não vamos utilizar nenhuma vogal, nem O, nem A, nós não vamos nos referir a nenhum gênero específico. Então, pode ser o repórter ou a repórter, certo? Diferente, por exemplo, de encanador. Encanador é uma palavra que termina com R e aponta para um homem que é encanador. Mas repórter é uma palavra que não tem gênero específico. O que vai determinar o gênero dessa palavra é o gênero da pessoa que exerce essa profissão. Se for um homem, o repórter. Se for mulher, a repórter. Ok? Essa será a diferença. Bom, para falar das demais profissões, de algumas delas, eu separei elas por área, ok? Dessas áreas aqui, elas não são totalmente fechadas, né? Nós podemos ter profissionais que atuam nessa área em outras áreas também, não tem nenhum problema, mas eu fiz isso apenas para a gente ter isso de forma mais organizada, ok? Moira, você pode fazer a leitura dos nomes desses profissionais, por favor? Profesora, profesor, diretora, diretor, secretaria, secretário, coordenador, coordenadora, bibliotecaria, bibliotecario, merendeiro, merendeira, celador, celadora, porteiro, porteira. Isso, muito obrigado, Moira. Observe o seguinte, a gente está falando de uma escola, né? A gente pode pensar que aqui são os profissionais que atuam dentro de uma instituição de ensino. Uma escola, por exemplo. Nós teremos a professora, a diretora, e essas duas palavras, assim como coordenador e zelador, são palavras que terminam com a letra R no masculino. Mas para formar o feminino, basta acrescentar a letra A no final, ok? Então, todas essas pessoas são pessoas que exercem a sua profissão principalmente em instituições voltadas para o ensino, instituições educativas, ok? Alguma pergunta sobre algum deles? Vocês conseguem entender só pelas fotos? Nenhuma pergunta? Beleza. Vamos seguir para o próximo grupo, tá bom? Na área da saúde, a gente tem mais pessoas, né? Mas vamos lá. Nós temos aqui o médico e a médica. Como eu comentei com vocês, essa profissão, ela terá o masculino e o feminino. A única diferença é a vogal final, ok? Enfermeiro e enfermeira. Outra palavra que terá o O e o A como marcador de gênero. Fisioterapeuta é uma palavra que termina com a letra A. Porém, ela não se relaciona com nenhum gênero específico. Eu posso utilizar para o fisioterapeuta ou para a fisioterapeuta, certo? Farmacêutico, farmacêutica, radiologista, certo? Termina em A, assim como dentista,
e não fazem referência a nenhum gênero específico, ok? Essa palavra aqui, como nós fazemos a leitura dela? Depois do dentista. Como se lê essa palavra? Alguém poderia fazer a leitura? Psicóloga. Outra vez. Psicóloga. Psicóloga. Ok. Em português, essa letra P, ela deverá ser pronunciada. Então é pi. Psicóloga e psicólogo. Ok? Eu não comentei isso com vocês, né? Mas a letra P, seguida da letra S, deverá ser pronunciada. Como se houvesse a letra I no meio dessas duas consoantes. Pi. Psicóloga, psicólogo. Psiquiatra, psicológico, ok? Psiquiatria. Todas essas palavras que tiverem a letra P seguida da letra S deverão ser pronunciadas, certo? Psicólogo e psicóloga, e o maqueiro e a maqueira. Quem é o maqueiro e quem é a maqueira? É um profissional que está encarregado de transportar essa cama que nós chamamos de maca, ok? Cama, que é chamada de maca. É por isso que o nome desse profissional, ele é maqueiro, ou maqueira no feminino, beleza? Pergunta sobre esse grupo? Alguma dúvida? Não. Ok. Vamos seguir. No aeroporto, nós temos aí outros profissionais, né? Maria Isabel, a leitura, por favor. Aeromoça, comissário de bordo, piloto, pilota, copiloto, policial vigilar, atendente, taxista e guia. Isso, guia, perfeito. Bom, vamos lá. Como eu havia comentado com vocês, a profissão da aeromoça, né, que é azafata, não é, em espanhol, em português, o masculino dessa palavra é formado pela palavra comissário, ok? Então, a mulher, ela é aeromoça ou comissária de bordo, e o homem será apenas comissário de bordo. Aeromoço, com a letra O no final, eu nunca ouvi, certo? É uma palavra que ela não é utilizada. A forma correta é comissário, com a letra O no final. Piloto terá o seu feminino pilota, certo? Até então, não era uma palavra utilizada, mas como nós temos mulheres que podem exercer essa profissão, a gente vai ter um feminino para essa profissão também, pilota, certo? É um pouco diferente, não é uma palavra muito utilizada, mas ela existe, ok? Policial federal, né? É a polícia que trabalha nos aeroportos, ok? Policial. Essa palavra será utilizada para o homem e para a mulher, certo? Taxista e guia e atendente são outras 3 palavras que não têm gênero pré-determinado, ok? O gênero será determinado pelo uso do artigo, o atendente, a atendente, o taxista, a taxista, certo? Na segurança real, e o que é que nós temos aqui? Isso, você mesmo. Isso, perfeito. Bom, vejam que aqui no começo a gente tem 3 tipos de polícia, né? Militar, civil e federal. Eu não vou saber diferenciar exatamente cada uma delas para vocês, mas cada uma delas tem uma função específica.
ok? O importante é a gente saber que existem 3 nomes diferentes e que cada um deles diz respeito a uma determinada instância da polícia. De todos modos, as 3 são polícia, né? Então, estão relacionadas com a segurança da população, do país, em algum determinado grau, ok? E, como eu havia comentado, polícia sempre terá a letra A no final, tanto para o masculino quanto para o feminino, ok? O policial, a policial. Polícia é o nome da instituição. Agora, o nome do profissional será policial, ok? Polícia, a instituição, policial, o profissional ou a profissional, certo? É diferente uma coisa da outra. Salva-vidas não tem gênero específico. Bombeiro terá o gênero de acordo com a letra A ou letra O. Letra O, o homem bombeiro. Letra A mulher bombeira, certo? E guarda municipal é um profissional que normalmente está encarregado de trabalhar na segurança das escolas, certo? Então é muito comum que a gente veja carros da guarda municipal em escolas públicas do Brasil, em eventos organizados aí pelo governo municipal, né, de diferentes cidades do Brasil também, certo? E normalmente eles estão relacionados com a segurança de eventos, né, que são realizados nas cidades e a segurança de estudantes de escolas públicas do Brasil, certo? Em diferentes cidades aí do Brasil, ok? Lembrem-se, qualquer pergunta, vocês podem me interromper, certo? Aqui, os próximos profissionais, eles não estão separados em uma categoria específica. Eu coloquei aqui como outras, certo? Então, são outras profissões aí sem nenhuma categorização. Mas vamos lá para suas leituras também. Mário, nosso próximo grupo. Mário, a leitura, por favor. Açougueiro, açougueira, caixa, padeiro, padeira, gerente, vendedor, vendedora, motorista, empacotador, empacotadora. Isso, muito bem. Algumas das coisas que eu estou apresentando para vocês não são exatamente profissões. Por exemplo, empacotador e empacotadora. Ele não é um profissional que é formado para realizar essa atividade, mas a gente chama isso também de uma função. Então, é uma função que será desempenhada por uma pessoa, ok? Então, o empacotador, empacotadora entra como uma função e não como uma profissão. Existe aí uma pequena diferença, certo? Mas, de todos os modos, a gente tem o gênero empacotador para o homem, empacotadora para a mulher. Caixa, normalmente, ele vai atuar em algum lugar em que se vendem coisas, né? O mais comum é o supermercado, ok? E na língua portuguesa, a gente vai utilizar a palavra caixa para os 2 gêneros, o caixa ou a caixa, certo? O padeiro e a padeira são os profissionais que trabalham na padaria. E eles são chamados de padeiros porque eles trabalham na padaria e fazem pães, ok? Em português, pão se chama pão, ok? E nós temos que ter muito cuidado com essa palavra, porque nós temos a palavra pau, a letra U no final, certo? Então, sempre que vocês forem pedir pão, pan, no Brasil, falem pão. É um som nasal, ok? Pão, e não pau. Pau é outra coisa, certo? Se não me equivoco, é palo, em espanhol. E são coisas diferentes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí, certo? É pão. Padeiro faz pão, ok? Pergunta sobre esse grupo?
camelô? Sim. Utilizamos este sinal gráfico, certo? Que é o que a gente chama de acento circunflexo. Esse da palavra que eu coloquei abaixo. O que é um camelô? Um camelô, ele é um vendedor de rua. Ele trabalha na rua, trabalha em las calles, ok? É um tipo de vendedor, mas é um vendedor que trabalha nas ruas, certo? É diferente. Por exemplo, de uma pessoa que trabalha em uma loja, né? Indo na tienda. Isso é um lugar parado, um lugar específico. Agora, o camelô, normalmente, ele recebe esse nome porque ele trabalha nas ruas, vendendo alguma coisa, ok? Pronto. A gente ainda tem alguns outros grupos, certo? Mas aqui a gente vai dando algumas pausas para fazer alguns pequenos exercícios, ok? Atividade bem simples para a gente relacionar a atividade com a profissão exercida, certo? Harry, letra A. A leitura e a resposta, por favor. O escritor ou a escritora, né? Existe aí a diferença do gênero. Perfeito. Moira, letra B. Trabalha na recepção de um hotel, recepcionista. Isso, recepcionista. Se ele trabalha na recepção, ele é recepcionista, ok? Atenção, outra vez, para la L final. Dale, hotel, ok? Para todos, certo? Adriana, letra C, por favor. Atua no cinema, teatro ou TV ator. Isso, exatamente, Atriz. perfeito. Isso mesmo. E eu quero que vocês observem essa palavra, por quê? Porque diferente de outras palavras nas quais o masculino termina com R e o feminino com a palavra ator não tem o seu feminino formado com a letra A no final, certo? O feminino de ator será atriz, ok? Então, atriz, certo? Fred, letra D. Trabalha no supermercado, caixa. Caixa, exatamente. A gente viu que a letra X, né, perfeita a sua pronúncia, Fred, a letra X seguida do, se me olvidou o nome desta coisa, do ditongo, ai, terá som de sh, o mesmo som do CH. Então será caixa, ok? E letra E, Adriel. Faço vende pão. Padeiro. Isso, padeiro, exatamente. Pão, perfeita a sua pronúncia, pão, exatamente isso, né? Como eu falei para vocês, a gente tem que ter cuidado com essa palavra, para não falar pau, e sim pão, certo? São sons diferentes que apontam para coisas diferentes também, ok? Qual é a diferença? Es la cuestión de que el sonido de pão, el aire sale por la nariz, es un sonido nasal, pão, E agora pau, que voy a escribir esta palabra acá, se escreve com la U, e se pronuncia pau, ok? Agora pão é diferente, certo? Pau é como palo, ok? Em português será pau, com a letra U. São coisas diferentes, ok? A ver. Graciela, próximo grupo. Agricultor, agricultora. Advogado, advogada. Arquitecto, arquitecta. Arqueólogo, así se escribe, se pronuncia. Arqueólogo, isso. Ya. Actor, actriz. Bancario, bancaria. Biólogo, bióloga. Isso, perfeito.
Uma pequena observação em relação a esta palavra aqui, certo? A essa segunda dupla, né? Pareja em português, dupla, certo? Essa segunda dupla de palavras. Aqui nós temos a letra D seguida de uma consoante, certo? Sempre que vocês virem a letra D seguida de alguma consoante, ela será pronunciada como se houvesse a letra I após ela. Então, a gente lê advogado, advogado, certo? Advogado, advogado, beleza? Só aí uma questão de pronúncia, certo? Réu e próximo grupo, por favor. Isso. Muito bem. Aqui a gente tem várias palavras com o NH, né? E aqui é um desafio para a gente. Caminhoneiro, engenheiro, certo? E cozinheiro, ok? Então, observem principalmente a palavra cozinheiro, né? Que aqui na língua portuguesa, ela será escrita com o NH e com a letra Z. Cozinheiro, cozinheira. Que é um profissional que trabalha na cozinha, também com a letra Z, certo? E a encanadora, né, que a gente não havia visto, que é o feminino do encanador, certo? Seguinte grupo, Maria Isabel, a leitura, por favor. Eu acho que deve ser o penúltimo grupo, se eu não me engano. Escritor, escritora, executivo, executiva, personal, internacionalista, empleada, doméstica, diarista, fotógrafo, fotógrafa, garçom, garçonete. Isso, exatamente. Bom, eu quero que vocês se atentem a duas palavras específicas, a dois grupos, na verdade. A este daqui, empregada doméstica ou diarista, certo? O que acontece com essa palavra? Atualmente, no Brasil, a palavra, a expressão empregada doméstica, ela não é muito utilizada, ok? Agora, nós substituímos a palavra empregada doméstica pela palavra diarista. A palavra diarista é a que é mais utilizada, ok? E por que a gente não utiliza empregada? Porque essa palavra, pelo menos assim, as discussões que se tem atualmente no Brasil em relação a isso, é que ela traz uma ideia como se essa profissional, ela fosse posse, né, pertencesse a uma determinada família, como se ela fosse posse de uma casa, que não é a casa dela, né? Então, depois de todas essas discussões que aconteceram aí, a gente substituiu e está substituindo aos poucos a expressão empregada doméstica pela palavra diarista, ok? Mas elas são sinônimas. E eu recomendo que vocês utilizem mesmo a palavra diarista, que é a mais utilizada atualmente, beleza? Além dessa dupla aqui, a gente também tem esse último grupo, que é garçom e garçonete. O que acontece? Quando nós vamos ao restaurante, nós temos uma pessoa que nos atende, que vai até a nossa mesa e pergunta o que nós queremos comer, ok? E temos também a pessoa que nos serve, né? Essa pessoa que serve e que pergunta o que nós queremos comer, em português, ela será chamada de garçom, se for um homem, e se for uma mulher, nós vamos chamá-la de garçonete, ok? Então, essa palavra ela é um pouco diferente em relação à formação do gênero feminino e do gênero masculino. O garçom é o homem, a garçonete
é a mulher, certo? Alguma pergunta sobre esse grupo? Não? Beleza. Vamos seguir. A gente ainda tem muitas. Bom, vamos lá. Eu vou dar ênfase principalmente às que são mais importantes, certo? A gente tem aqui a maior parte deles relacionada com a questão do gênero, né? De secretário até presidente, nós vamos ter um gênero para cada uma palavra para cada um dos gêneros, ok? Atualmente no Brasil, nós temos a palavra presidenta, certo? Essa palavra, ela passou a ser utilizada no gênero feminino desde que nós tivemos uma presidente na República do Brasil, que foi a presidenta Dilma, ok? Foi em 2010. A partir desse ano, de 2010, o Brasil adotou a palavra presidenta para se referir a uma mulher que exerce esse cargo político, ok? Então, nós temos o presidente e a presidenta, beleza? Astronauta, atleta, não tem gênero pré-determinado. O gênero será determinado pela pessoa que exerce essas profissões, ok? E a babá, que é la niñera, no, em português, solo tenemos un género, que es el género femenino, a babá, ok? Porque homens normalmente não exercem essa função, né? Então, só mulheres exercem, então a gente só utiliza o gênero feminino para se referir a essa profissão, ok? Então, será a babá sempre no feminino, certo? Pergunta sobre este grupo? Nenhuma. Estamos caminhando para o fim, ok? Não se preocupem. Próximo grupo, a ver... Moira, a leitura, por favor. Jardineiro, jardineira. Jardineiro, jardineira. Juiz, juíza. Mecânico, mecânica. Pintor, pintora. Poeta, poetisa. Poetisa. Programador, programadora. Exatamente. Observem aqui a palavra mecânico e mecânica, né? O mecânico ou a mecânica, não é muito comum a gente encontrar mulheres mecânicas, mas elas existem, então elas merecem ter aí um nome para a sua profissão, ok? O que acontece? O mecânico, ele trabalha em um espaço que na língua espanhola tem um nome diferente, né? Como vocês chamam o lugar onde o mecânico trabalha no espanhol? Taller mecánico? Dale. En portugués, nosotros vamos a utilizar la palabra oficina, certo? Então, oficina para nós não é escritório, certo? Oficina para os brasileiros será a oficina onde o mecânico trabalha. Mas aí a gente vai especificar. Nós vamos falar que é oficina mecânica, certo? Então, temos que especificar. Ok? Oficina mecânica. A ver. Certo? Mecânica. Oficina mecânica é o lugar onde o mecânico ou a mecânica trabalha. Certo? Bom, e esse é o nosso último grupo, pessoal, ao fim e ao cabo. Nós temos aqui, todas essas palavras, elas fazem referências a profissões ou ocupações, né, que não dizem respeito a nenhum gênero específico, certo? O eletricista, o massagista ou a massagista, o modelo ou a modelo, o repórter ou a repórter, o estudante ou a estudante. Essa palavra do meio, ela diz respeito ao profissional que tem como função fazer a limpeza das ruas, ok?
E quando esse profissional vai atuar? Todos os dias, né? Então, todos os dias a gente vê o gari ou a gari trabalhando na limpeza das ruas. Mas eles trabalham dobrado quando nós temos algumas festas que são promovidas por órgãos públicos, ok? Aqui no Brasil, é muito comum que nós façamos festas de fim de ano, né? As prefeituras, né? Os órgãos públicos organizam festas de fim de ano. E no fim de ano, existe muita sujeira, né? E os garis, eles trabalham de forma dobrada nesses períodos em que existem festas, carnaval, festas de fim de ano e qualquer outra festa que seja organizada por alguma instituição pública, ok? Mas eles trabalham todos os dias para que a cidade esteja limpa. Então, são profissionais extremamente importantes, certo? Se diz gari, gari, certo? A sílaba tônica é ri, ok? Perguntas sobre o nosso último grupo? Dúvidas? Não? Ok. Certo. Esse restante aqui a gente vai fazer na nossa aula que vem, ok? Já nos alcança o tempo, né? E a gente vai para a nossa chamada de... Isso aqui foi da nossa aula passada, isso aqui também. Esto também. Poema. E sexto. Bom, para a nossa chamada de hoje, eu quero que vocês falem o nome da profissão que vocês queriam exercer quando eram crianças, quando eram ninhos ou ninhas, ¿vale? Vou interromper o compartilhamento e buscar a frequência de vocês, certo? Lembrem-se que nós temos um link de frequência que eu deixei na descrição do nosso grupo de WhatsApp, para que vocês possam acompanhar a frequência de vocês, tá bom? Porque nós temos um limite, né, de inassistências, um limite de permissões que vocês podem me solicitar, ok? Vamos lá. A Adriana. Médica. Médica. Ok. Adriel. Médico veterinário. Médico veterinário. Ok. Cindy. Está Cindy? Não. Fred. Médico. Médico também. Ok. Gardênia. Não. Graciela. Advogada. Advogada. Ok. Maria Isabel. Arquiteta. Arquiteta. Legal. Interessante. Já quis ser arquiteto, mas eu não vi que não era para mim. Mário. Queria ser piloto. Piloto. Piloto de quê, Mário? Especificamente. De avião. De avião. Ok. Nós temos pilotos de outras coisas também, né? Mas de avião, perfeito. Que é o mais conhecido. Moira. Veterinária. Veterinária. Okay. Sim. Nieves. Médica. Médica. Perfeito. Paul. Dentista. Dentista. Ok. Scarlett. Veterinária. Veterinária também. Ok. Jessênia. Dentista. Dentista. Ok. Harry. Piloto de avião também, Harry. Ok. Disney. Eu queria ser veterinária para ajudar a los cachorros da calle. Ok, Disney. Muito bem, que bom. Não, é uma profissão muito nobre. Bom, gente, eu esqueci de alguém? Todos foram chamados? Todos? Ok. Então é isso, meu povo. Ficamos Profesor, por aqui. creo que somos 2 Yesenias en el grupo. ¿Son 2? No puedo creer.
Sí. Yesenia Me ganó García. las 2 veces que dijo Yesenia. Bueno, Yesenia Garcia. Yesenia sí. Garcia. Eu sou médica, pero queria ser bombeira. Bombeira. Interessante. Quando era Ok. niña. Perfeito, Yesenia. Muito bom. Então é isso, gente. Todos presentes agora, perdão. A gente fica por aqui, ok? Amanhã nós voltamos, né? Desejo uma ótima noite para vocês. Qualquer dúvida, estou no grupo. Podem me perguntar que eu estarei disponível, certo? Então, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite, professor. Buenas noches. Buenas noches. Profe, Dime, Disney. profe, tengo una pregunta, profe. Isso. Será 15, Gracias. né? Obrigado. E meia. Por nada. Ok. Buenas noches. Buenas noches.